Sindicato dos Metalúrgicos apresenta TV Metal Piracicaba. Olá, trabalhador, olá, trabalhadora. Sejam bem-vindos à TV Metal Piracicaba, a TV dos metalúrgicos de Piracicaba e região. Aqui você vê o que o sindicato faz por você. O Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba participou do seminário Brasil do Diálogo, da Produção e do Emprego, um grande momento de união das maiores centrais sindicais do Brasil, Força Sindical e CUT, em prol da indústria, juntamente com a Fiesp. A TV Metal acompanhou com exclusividade esse seminário, que resultou num documento que foi entregue no próprio seminário ao vice-presidente da República, Michel Temer. É isso que você vai ver neste programa especial, um momento histórico, e nós estivemos lá para trazer isso para você. Nós estamos num momento histórico. Esse evento, esse encontro, sem dúvida será um divisor de águas em relação ao relacionamento de todos nós e em relação à condução dos problemas e as discussões em relação à formulação de soluções para o Brasil. A unidade das duas centrais, das duas maiores centrais sindicais do Brasil, e o mais importante, a unidade desse sindicato, desses trabalhadores, com a maior federação da indústria de trabalhadores, do empresariado no Brasil. Acho que esse é o fato que nos uniu. Um momento histórico mesmo, como você disse, esse documento elaborado pela Força Sindical, pela CUT e também pela Fiesp, e que teve essa presença importante de toda a indústria aqui representada pela Fiesp, pelo movimento sindical, o Sindicato dos Metalúrgicos se fazer presente nesse processo de discussão para preservar a indústria do Brasil e com isso preservar o emprego e buscar novas tecnologias, cursos de qualificação profissional, para buscar que o trabalhador brasileiro cresça no conhecimento e no ganho salarial. Mas o mais importante desse encontro foi a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, a presença do ministro de Ciência e Tecnologia, Mercadante, como também a presença do ministro da Indústria e do Desenvolvimento, Pimentel, juntamente com o companheiro Paulinho, da Força Sindical, da CUT, do Paulo Scapi, e um movimento como esse, uma reunião como essa, que reuniu mais de 1.500 pessoas, entre trabalhadores e empresários, preocupado com o Brasil, preocupado com a indústria. Quando se reúne aqui os trabalhadores e os empresários, é em prol de uma nobilíssima causa, e este é o início de um pacto social, e vocês querem, precisamente ao me entregar o documento, vocês querem que deste pacto social faça parte o governo, quando me propõe que eu leve a presidente Dilma. O documento discutido pelas centrais sindicais, inclusive com a participação do nosso Sindicato dos Metalúrgicos, apresenta um amplo diagnóstico do atual momento da indústria brasileira. As principais lideranças, os principais participantes do seminário falam sobre esse assunto. Você tem hoje indústria que traz o carro montado e traz o carro encaixotado e monta aqui. Carro que entra no Brasil por $9.000, $9.800 e é vendido por $120.000 em seguida. Você tem indústria de máquinas, indústria de autopeças que praticamente pararam de produzir, porque está entrando também no embalo da importação. É a quinta indústria automotiva do mundo hoje. A quinta plataforma de produção de automóveis. Agora, nós não podemos começar a nos acomodar em ser simplesmente uma manufatura de automóvel de design pronto que vem de fora. Nós temos que ter mais PPB na indústria brasileira, mais conteúdo nacional na cadeia produtiva. Não adianta ter só montadora se não tiver autopeça. E nós precisamos ter P&D, pesquisa e desenvolvimento no Brasil. É a tal da globalização. Ela veio com os pontos positivos,
mas nós estamos com muitos pontos negativos, que é uma concorrência desleal enquanto os países asiáticos, como a China, como a Índia, Singapura, que produzem seus produtos com a mão de obra escrava e trazendo seus produtos para os países que importam com preços baixos. E o fundamental do nosso país, eu acho que é a fiscalização. A fiscalização da pirataria, que é um ponto fundamental, que está entrando desde um CD até uma lâmpada, um escapamento de carro, tá? Uma peça de qualquer carro no setor de autopeça. Preocupação com o Brasil, nós precisamos preservar os nossos empregos. Não dá para conviver com a taxa de juros nessas alturas, não dá para continuar com o câmbio do jeito que está. E a ideia desse seminário é um pouco isso, de juntarmos aqui as forças dos trabalhadores, do empresariado, do principal estado do Brasil e das duas maiores categorias, com apoio das duas centrais, para pedir à presidente Dilma que dê uma olhada nas cadeias produtivas. Além de diagnosticar os problemas da indústria, o documento traz reivindicações importantes sobre taxa de juros, câmbio e a criação de uma Câmara Setorial só para discutir a indústria. Veja. Câmbio, reforma tributária, baixar os juros, foi esse o diagnóstico que nós entendemos aqui. Mas também investir em tecnologia, em ciência, na formação do trabalhador como um todo. O governo tem que entrar com a parte dele, porque se você pegar uma garrafa de água, tem mais de 60 impostos numa garrafa de água. Então isso não pode acontecer com o nosso país. Então é desonerando a folha, reduzindo os impostos, que nós vamos ter o crescimento do nosso país. A taxa de juros não é movida pelo desejo da gente, não é? É claro que todo mundo quer uma taxa de juros baixa e eu tenho certeza que inclusive o presidente Tombini do Banco Central também quer. Mas nós temos hoje uma conjuntura ainda com uma certa ameaça inflacionária. Então a taxa de juros está refletindo esse momento. Isso vai mudar, eu tenho certeza que ao longo do segundo semestre nós vamos ter uma realidade melhor. O povo brasileiro, a sociedade brasileira não abre mão da sua indústria. A indústria emprega 8 milhões de brasileiros diretamente, mas o vídeo aqui nos mostrou que cada emprego da indústria são 4 empregos em outros setores. Nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros. Não há serviço. Todos falam o serviço emprega mais, porque a indústria é automatizada e tal, mas não há serviço se não houver demanda. A indústria demanda serviço. O emprego da indústria é o emprego do bom salário, é o emprego que leva à educação, à formação profissional. Lá no passado, nós já fizemos uma Câmara Setorial do setor automotivo, do setor de tratores e máquinas agrícolas. Agora nós queremos discutir essa Câmara Setorial como um todo. Preocupação com o Brasil, nós precisamos preservar os nossos empregos. E esta ideia da Câmara para tratar deste assunto, com a presença dos trabalhadores, com a presença da classe empresarial e, naturalmente, com a presença do governo, acho que é um passo a mais para a modernidade das relações entre a sociedade e o governo. Nós temos que usar esse momento, essa janela de oportunidade, para enfrentar os desafios da competitividade da economia brasileira e desencadear o avanço da industrialização e do que eu chamaria da economia, da sociedade e do conhecimento. Por isso que nós queremos mais uma vez e sempre estamos alertando os nossos trabalhadores. A nossa luta pelo cursos técnicos, pelo ensino técnico, para garantir que o trabalhador brasileiro, em especial de Piracicaba e região, possa estar garantindo também a sua empregabilidade. É fácil notarmos a importância do conhecimento, da qualificação profissional para gerar desenvolvimento e emprego. O Sindicato dos Metalúrgicos investe em qualificação profissional há 17 anos. Os nossos diretores falam sobre esse assunto, confira. O sindicato investiu na coisa mais importante que tem na cadeia produtiva, que é o material humano. Investindo no material humano, o resto, as coisas vão se resolvendo. Então, nós investimos em qualificação a partir de 1994. Então, há muito tempo o sindicato já faz esse trabalho. E hoje a gente tem a certeza que esse era o caminho correto.
Nós enfocamos sempre a qualificação e a requalificação. E aí está se provando, a importância que tem isso na vida de um trabalhador e da trabalhadora. Se a gente sabe que está no caminho certo, isso nos dá mais força para continuar. Nós temos que puxar agora todo esse sistema que está sendo trabalhado aqui, mostrar esse caminho para os outros sindicatos e forçar realmente fazer esse crescimento cada vez maior, não só para Piracicaba, mas mostrar esse caminho para que o Brasil como um todo cresça no setor metal mecânico. Um dos itens importantes na qualificação profissional é a questão do intercâmbio, o conhecimento, a troca de experiências com outros países, com trabalhadores e até empresários de outros países. Nessa linha, o Sindicato dos Metalúrgicos estará representado pelo nosso vice-presidente, José Bahia Florencio, na Coreia do Sul. Ele visitará a Hyundai. A gente vai estar fazendo intercâmbio entre o Brasil e Coreia, o Piracicaba e Coreia, para a gente estar conhecendo a realidade daquele país lá. Para quando essa empresa chegar na nossa cidade, a gente ter um pouquinho de experiência, o que é a empresa na Coreia. Além de diretores, a comitiva do sindicato que participou do seminário contou com a participação dos funcionários da entidade. É uma prática que a nossa diretoria tem de interagir com os funcionários, com aqueles que prestam serviço para você. Veja, diretores e funcionários avaliando o seminário. A gente, como diretor, a gente cada vez se aperfeiçoa mais e a gente busca conhecimentos para que a gente possa repassar para a nossa categoria que não tem oportunidade, às vezes, de participar de um evento desse. Eu, como funcionária do sindicato, é muito importante participar deste evento e conhecer a macroeconomia brasileira. Nós procuramos trazer os diretores, mas também alguns funcionários representando, né, aqueles que no dia a dia atendam o nosso sócio, para que eles também possam estar compreendendo o que é a economia do país e do mundo, né? E o importante também é ressaltar que a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos participou efetivamente do evento, fazendo perguntas, procurando debater os assuntos, compreender, e eu acho que ganha com esse encontro Piracicaba, mas ganha também o Brasil. Como falamos no início, o seminário Brasil do Diálogo, da Produção e do Emprego, que resultou num documento entregue ao vice-presidente Michel Temer, foi histórico. Veja o que a segunda maior autoridade do país falou no final do seminário e que animou todos os presentes. A nossa política de incentivo tem que ser em favor do emprego brasileiro. Quando o Paulo diz nós precisamos desonerar a folha de pagamento, quando diz precisamos desonerar investimentos, ele não está pensando apenas no incremento da indústria, mas está pensando na ampliação de campos de trabalho que não se cifrem apenas a serviços e comércio. Eu venho aqui neste papel formal, digamos assim, de vice-presidente da República. O Paulo sabe que eu tive alguma dificuldade, mas eu fiz questão de vir para revelar muito de perto a presença da presidente Dilma, portanto da cabeça, digamos assim, do governo nacional, do governo federal, e para dizer a vocês, de minha parte, eu levo esse documento com muito entusiasmo. Eu serei uma espécie de advogado que sou, eu serei também advogado dessa causa. A sua festa merece o chopp mais saboroso e cremoso de Piracicaba. Cevada pura, naturalmente melhor. Ligue 3421-1070. Visite a nossa loja, Lourenço Ducati 301, Vila Resende. Olá, eu sou o Caranguinho. Hoje vocês me veem assim, veloz, mas mal sabem pelo que já passei. Há algum tempo, fui vendido por um valor bem baixinho. Meu novo dono me levou para fazer uma vistoria. Como o sistema era falho, apenas riscaram meu chassi. Isso só fez cosquinhas. Felizes, resolvemos curtir uma praia. Opa, uma blitz. Eu era roubado. Fui apreendido. Fiquei dias preso, mas meu legítimo dono me resgatou. Meses depois, fui vendido novamente. Dessa vez, fui levado a uma ECV habilitada com o novo sistema de vistoria CIS-CSV. Fiquei assustado com tantas câmeras. Imaginei quantas pessoas estariam me assistindo. Recebemos um laudo detalhado. Estava tudo ok. Hoje sou
sou um carro saudável. Já parei em várias blitz, sem problemas. Se você comprou ou pensa em comprar um carro, leve-o direto a uma ECV. Terceira Visão em Piracicaba, Rua Olavo Bilac, 45, Bairro Verde. Fone 3402-5095. Celprof, cursos profissionalizantes. Estamos com inscrições abertas para o curso de departamento pessoal. Damos também treinamento e desenvolvimento dentro da organização. Estamos também com um curso novo para crianças de 10 a 14 anos, Kids Motivacionais. E tem mais! Abertura e encerramento de empresas, serviços de aposentadoria, curso para elaboração de imposto de renda pessoa física. Vagas limitadas. Ligue 3371-3530. TV Metal Piracicaba. Apoio Cultural Faculdade Anhanguera. Aqui o seu esforço ganha força. Na entrevista especial desta semana, a gente pode dizer que é especialíssima. A gente vai falar de 15 de Piracicaba, o 15 que o trabalhador metalúrgico em especial adora, é presença marcante nas arquibancadas do Barão de Serra Negra, e a gente tem a alegria de receber o novo presidente do Inhoquim, ele que tem agora a responsabilidade de conduzir a equipe no centenário. Isso aí, estamos entrando em 2013, o 15 completa 100 anos, a gente já vem fazendo aí uma série de programas homenageando o 15 Piracicaba, e hoje a gente não podia deixar de receber, já quero agradecer de antemão Fernando Galvão, assessoria de imprensa do 15 de Piracicaba, pela gentileza, pela ajuda em poder trazer aqui Celso Cristofoletti, o novo presidente do 15, Celso, de torcedor, agora dirigente. Antes de mais nada, quero agradecer muito a sua presença, sei que você está atarefado, montando um time de primeira divisão, não é fácil, e muito obrigado pela sua presença, parabéns, boa sorte aí no comando do 15, Celso. Obrigado a vocês pelo convite, maior prazer estar aqui com vocês. Bom, trajetória, diferença de torcedor para presidente, não sei se você já queria saber isso no início. Eu acredito que é uma pouca diferença, porque o principal é o 15 que está no nosso coração, no nosso DNA, conforme eu estava falando aqui na nossa prévia, né? Lógico que você ser torcedor de arquibancada e ser presidente são funções, vamos falar, funções completamente diferentes. Você passa a ser vidraça ao invés de ser pedra, né? Para ser bem objetivo. Na década lá de 70 eu fui bastante pedra na vidraça do Ripoli, né, do nosso saudoso Ripoli. Numa época, eu estava comentando, uma época diferente, uma época que o futebol era mais futebol e hoje é mais negócio, mas são coisas que o mundo exige que a gente mude e nós vamos ter que ir nos adaptando a essas mudanças. Bom, voltando lá então, no final da década de 60, eu já ia com meu pai, de mãos dadas, igual você falou, ao antigo estádio do 15, o Roberto Gomes Pedrosa, que hoje é um hipermercado, uma época bastante legal, bastante interessante. Foi ali que surgiu a nossa paixão, a minha paixão pelo 15 de Piracicaba e da minha família. Na época meu avô também ia com a gente, o saudoso pai do meu pai. E desde lá era choro na alegria, choro na tristeza. E começamos assim, aí no início da década de 70, mesmo eu indo estudar para padre no seminário, né? Nós chegamos até pular muro do seminário São Fidélis ali que eu estudava, era interno lá para ir assistir jogo do 15 escondido. E depois nós tínhamos os nossos castigos lá, mas tudo bem, tudo em prol do 15 de Piracicaba. Aí fiquei os 3 anos lá, voltei, acabei saindo do seminário, comecei a trabalhar numa empresa de contabilidade, como office boy, e aí comecei a participar da torcida no Ferroviário 15. Na época tinha a torcida Sobrinhos do Inhoquim, que foi fundada pelo Espanhol, vocês devem conhecer, uma pessoa muito quinzista, uma pessoa de um caráter muito grande, até ele está se dispondo a nos ajudar nessa diretoria nossa, nós vamos conversar com ele para ver onde ele pode nos ajudar, e ele era o presidente. E na Sobrinhos do Inhoquim, eu bastante garoto, 16, 17 anos, nós já no estádio Barão de Serra Negra,
acompanhando os jogos. E aí resolvemos, dentro da torcida, fundar uma torcida nossa, que nós foram 3 integrantes que saíram e formamos a torcida TUC 15, torcida uniformizada camisa 15. Foi em 75, no final de 75. Nós tínhamos na época quase 100 integrantes, todos sócios com carteirinha, era um negócio legal. Na época já era bastante organizada a nossa torcida. Naquela época podia bandeiras, não sei se vocês se lembram, era muito legal, né? Nós tínhamos os mastros, que depois foram proibidos por violência ou coisa assim. Todo jogo nós tínhamos 10, 15 quilos de trigo, nós colocávamos na bandeira antes do time entrar em campo. E quando o time entrava em campo, nós levantávamos a bandeira, então ficava aquela nuvem de trigo, né? Muito legal e foi uma época boa, né? Do 15, uma fase legal de resultados, né? Nós disputamos lá, entre várias alegrias, a final lá no Parque Antártica contra o Palmeiras, em 76, vocês devem se lembrar. Estava lindo o Parque Antártica. Se vocês entrarem hoje no Google, no site do Palmeiras e colocarem lá recorde de público do Parque Antártica, é esse jogo, Palmeiras até hoje. Exato. Palmeiras e 15 de Piracicaba, em 76, a final do Paulista, com o gol do Jorge Mendonça. 33 mil pessoas. 30 é o recorde. 33, eu falei 40? Não, eu só estava reforçando o que você está falando. 33 mil pessoas, até hoje, então você confirmou, né? Estava muito legal, lógico que 90% era a torcida do Palmeiras, o verde lá, mas tinha o nosso alvinegro num cantinho lá. E mesmo nós perdendo o jogo com aquele gol do Jorge Mendonça, nós saímos comemorando, porque para nós o que importava era o vice-campeonato e o 15 de Piracicaba sendo projetado aí para o Brasil todo na ocasião. E depois teve a trajetória de ir para diretor, não sei se você quer que eu fale agora. Claro, por favor. Aí, 76, 77, nós continuamos, fomos Campeonato Brasileiro em 77, fizemos jogos, o 15 fez jogos lá no Olímpico, Grêmio, o Paulo César Caju, lembra que eu jogava no Grêmio, nós ganhamos lá, depois nós jogamos contra o Cruzeiro, Dirceu Lopes, eu me lembro bem que o Dirceu Lopes jogava no Cruzeiro, nós perdemos lá no finzinho, no Maracanã, Zico, Adílio, Andrade, Raul e companhia, lá nós perdemos. Depois aqui nós acabamos ganhando um jogo quarta-feira à noite, chuva, né? Uma chuva tremenda, né? Acabamos ganhando de 2-1, não sei se você se lembra, você estava lá. Lembro. E foi muito legal, né? E aí, 77, 78, eu fazendo faculdade, como está o Fernando hoje, e tendo outras prioridades. O 15 sempre foi prioridade na minha vida, mas lógico que, como todo ser humano, a gente tem que cuidar da nossa vida particular. Fazendo faculdade e namorando, acabei casando em 79 e você casa, criança, filhos pequenos, acaba afastando um pouco, mas sempre acompanhando. A torcida TUC 15 acabou sendo destituída, aí criança pequena e trabalho, eu acabei em 79 entrando lá na Dedini, essa siderúrgica, que vocês conhecem bem, na área de expedição, tanto é que eu fiquei até 2011 agora, final de 2011, fiquei 37 anos lá, né? Acabei me aposentando lá. E lá, trabalhando na Dedini, essa siderúrgica, uma época bastante, não vou falar complicada, bastante gratificante, porque o trabalho foi bom para nós, para poder sustentar minha família, mas eram quase 24 horas dentro da Dedini, essa siderúrgica, trabalhando e chegamos até comprar colchonetes e dormir lá, inclusive, no nosso departamento algumas vezes por necessidade de trabalho, graças a Deus. Isso significava que a empresa estava indo bem. Mas mesmo assim, acompanhando os jogos do 15, para vocês terem uma ideia, em 83, vocês devem se lembrar, aquela final da segunda divisão contra o Bandeirante de Birigui. Sensacional. Foi uma quarta-feira à tarde, eu acredito que tenha sido recorde de público. Exato. Também no Barão. Exatamente. E era uma quarta tarde, um dia normal, viu, Fernando? Não era feriado, nada. Uma quarta tarde, 4 horas da tarde. Não me lembro a quantidade de público, mas você deve lembrar que tinha pessoas... Se eu não me engano, 28 mil que tem, mas tinha, com certeza mais de 30 mil. Tinha mais. Fácil. E nós, como era final de mês, não sei se você se lembra, acho que era 30 de novembro, eu me lembro bem. Eu trabalhava no faturamento desde aquela época, na expedição, era um fechamento de mês, então nós
Levamos uma TV lá que na época era TV Campinas, TV Campinas mostrou ao vivo. Mostrou ao vivo, Foi não sei se posso falar aqui, mas foi a tinta CCC Piazza que patrocinou. Eu me lembro como se fosse hoje. E ficamos assistindo lá, trabalhando. Naquela época não tinha computador, era tudo Olivetti ou Hamilton, as máquinas. E assistindo o jogo, o Carlúcio marcou aquele primeiro gol. Muito legal. Que até hoje a IPTV, esses dias, nos 99 anos nossos, mostrou esse gol aí do Carlúcio. Ele foi cruzar e a bola acabou entrando. E lá na empresa, uma comemoração total, né? Época do Ripley ainda, e acabamos subindo novamente para a primeira divisão. E depois teve 84, 85, eu fiquei mais ligado diretamente à minha vida particular, mas acompanhando pelo rádio, indo nos estádios, mas só torcendo mesmo, né? No início da década de 90, 93, 94, que o Renato Bonfilho acabou assumindo. Como a gente se conhecia bem, ele me convidou para começar a fazer parte da diretoria. Isso em 94. Comecei com o maior prazer ajudá-lo, dentro do possível, que eu tinha que dar prioridade para o meu trabalho. Em 95 nós subimos, você se lembra bem, né? Não, desculpa, em 95 nós disputamos a Série C do Brasileiro. No Brasileiro foi campeão brasileiro. Eu fiz uma confusão aqui. I'm sorry. Fiz uma confusão aqui, é 2005 que eu fui com o Renato. Em 94, 95 eu continuei acompanhando como torcedor e arquibancada, só que foi a época da TAM. Depois Player, eu acabei adiantando um ano, desculpe. Depois Player, teve aquele... em 95, aquelas 6 primeiras rodadas do Campeonato Paulista que nós ganhamos 5 jogos, empatamos com o Santos só. Aqui. E até o momento, nós ganhamos uma quarta-feira da Ponte Preta, lá em Campinas, de 5 ou 6-0, né? Acho que foi 6. 6-0. Lá em Campinas. E só que para mim foi um momento triste, porque foi o dia que minha mãe faleceu. Com 58 anos de idade, deu derrame nela e foi justamente nesse dia. Então assim, não vou esquecer nunca mais. E ela... o 15 mais uma vez presente na vida, uma vitória. Ela em 95, ela acabou falecendo com 58 anos, deu um derrame. Na realidade, deu o derrame dela no dia do jogo da Ponte. E ela faleceu no dia do jogo contra o Santos, que foi no sábado. Acho que foi 0-0, né? Foi 0-0. Foi 0-0 e nós estávamos até no estádio, ela estava no hospital e depois no domingo foi... Mas tudo bem, é uma fase que passou e hoje ela está nos ajudando lá e nós, meu pai, meus irmãos e com certeza torcendo por nós. Com certeza. Depois, final da década de 90, trabalho e 15 veio Player, igual você falou, entramos 2000, aquela confusão maluca do 15, acho que foi a pior fase do 15, final de 99, início de 2000, que acabou o seu Orivaldo Chinor, também o saudoso seu Orivaldo Chinor, um quinzista nato, que é o pai do Luiz Guilherme, né? O Luiz Guilherme, a gente sempre comenta, o seu Orivaldo, ele nem é piracicabano, ele nasceu em Limeira e ele só torcia pro 15, não torcia para outro time. E era fanático. Ele, o dia que o 15 perdia, eu lembro ele lá no estádio, ele ficava sempre com o radinho dele lá. Ele ficava uma meia hora sentado na arquibancada e ninguém podia falar com ele. Até ele se absorver a derrota, né? E ele acabou assumindo, como ele era do conselho, ele acabou assumindo a presença do 15 interinamente para poder colocar a casa em ordem, junto com o Dorival Chiquito, que hoje é funcionário lá da Suprecial, muito amigo nosso, que é o diretor financeiro lá da Suprecial e hoje faz parte da diretoria nossa, é diretor financeiro do 15 também. Uma pessoa que está nos ajudando bastante. E aí o seu Orivaldo ficou interinamente até alguém assumir, aí assumiu o João Paulo Araújo, junto com o Carlos Jamarco, mas bastante dificuldades tremendas. Aí chegou em 94, em 2004, que eu acabei confundindo, em 2004 que assumiu o Renato Bonfilho, aí ele me convidou para ser diretor de início, eu era diretor de Relações Públicas. Aí nós contratamos na época o Catanossi em 2005, acabamos depois de longo tempo subindo para A2, que nós estávamos na 3 já uma longa data. E aí em 2006 disputamos A2, infelizmente lá com toda a boa intenção do Dr. Adilson Maluf, que ele acabou assumindo,
É uma pessoa que todo mundo queria no 15, ele acabou fazendo, independente de ter caído, ele acabou fazendo um bom trabalho no 15, na parte administrativa, acabou acertando bastante coisa. Só que em 2006 nós acabamos caindo novamente. E aí de 2007 para cá, acho que mais recente, todo mundo já conhece a nossa história. Ficamos aí entre a 3, a 2, mais a 3, né? E depois 2010 a 2, né? E final de 2011, o nosso título de campeão contra o Guarani de Campinas, naquele jogo que todo mundo se lembra bem, que está bem recente. E aí o trabalho nosso da diretoria anterior, que eu fazia parte, meio indiretamente, mas fazia parte, 2012, um sufoco que nós passamos, né? Não por má vontade da nossa diretoria, que fez todos os esforços, mas de repente por uma certa inexperiência, até minha, que fazia parte indiretamente, que seja daquela gestão de manter um time base da Série A2. Nós não tínhamos a visão que a Série A1 era bem diferente, tínhamos uma ideia, mas não sabíamos que era tão diferente. Apesar do nosso técnico, nós temos uma gratidão eterna, a nação que exista tem uma gratidão eterna com o Moisés Egert, que nos pegou quase na Série B, né? Claro. E vocês podem escrever que o Moisés, em curto prazo, vai ser um técnico de destaque no cenário nacional. Pode ter certeza disso. E esse ano, não sei se vocês querem que eu fale agora, nosso planejamento, quer que ele deixe mais para frente. A gente já vai falar já, Celso. Tá. Eu tenho que chamar um intervalo. Queria que você ouvisse do Celso o porquê que ele é presidente do 15, essa história que ele tem com o Alvinegro, história de arquibancada, agora na direção, e a gente vai conversar sobre o Campeonato Paulista. Eu sei que você está curioso. Vamos tirar um pouquinho aqui do Celso, o que ele está preparando para o Alvinegro que estreia em Santa Bárbara do Oeste. A gente volta já depois do intervalo. Celprof, cursos profissionalizantes. Estamos com inscrições abertas para o curso de Departamento Pessoal. Damos também treinamento e desenvolvimento dentro da organização. Estamos também com um curso novo para crianças de 10 a 14 anos, Kids Motivacionais. E tem mais. Abertura e encerramento de empresas, serviços de aposentadoria, curso para elaboração de imposto de renda pessoa física. Vagas limitadas. Ligue 3371-3530. A sua festa merece o chopp mais saboroso e cremoso de Piracicaba. Cevada pura, naturalmente melhor. Ligue 3421-1070. Visite a nossa loja, Lourenço Ducati 301, Vila Resende. TV Metal Piracicaba. Apoio Cultural Faculdade Anhanguera. Aqui o seu esforço ganha força. Voltamos na TV Metal recebendo o presidente do Alvinegro, Celso Cristofoletti. Ele que já no primeiro bloco explicou um pouquinho o amor que ele tem pelo 15 e amor é a família que é envolvida com o 15, a gente sabe disso. O Gil, irmão dele, a gente tem o prazer de conviver, diretor nosso no Sindicato dos Metalúrgicos. Mas o torcedor, Celso, com certeza está pensando em janeiro, 15 estreia, não queremos passar aquele sufoco do ano passado, na última rodada. Como que está a preparação? Hoje para você situar, telespectador, hoje nós estamos gravando esse programa na terça-feira, indo ao ar de forma inédita na sexta. O 15 com certeza está anunciando alguns reforços. Hoje foi o Fabiano anunciado, ainda não? Não, ainda não. Nós conversamos com mais de 50 jogadores, mais o Renato Bonfilho e a equipe lá. O Fabiano é um dos nomes que nós conversamos, mas ainda não está confirmado. Em São Paulo, Fabiano, volante? Fabiano é São Paulo, ex-Santos. E há 2 anos atrás ele foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Mineiro, né, de 2010, jogando pelo Atlético, Genros Luxemburgo. Mas ainda faltam alguns detalhes e nós não podemos ficar confirmando contratação se você não está com o contrato assinado, né? Então não está confirmado ainda. O único confirmado é o Tardelli mesmo, que foi anunciado pela equipe do Fernandinho aí na semana passada, na sexta-feira. Causa uma preocupação, com certeza você já respondeu, a questão do Sérgio Guedes. Ele veio para cá, assinou com 15 e foi fazer uma belíssima campanha. Como eu falei, a gente não sabe ainda o resultado do Brasileirão na rodada do próximo final de semana,
mas caindo com o esporte ou não, ele fez um trabalho muito bom lá no Sport Recife. Isso ele vem para cá, não tem nem ele salvando ou não o esporte, ele é técnico do 15. Olha, ele assinou um contrato conosco, né? Lógico que se o pessoal, como ele está com foco lá, e eu também não faria diferente, um outro foco no momento, principal foco, vamos falar assim, de dirigir o esporte e tentar tirar o esporte lá da Série B, ele está mais focado lá, e se questioná-lo, ele certamente não vai ficar falando o time que ele vai treinar a partir de dezembro, né? Mas ele tem conversado bastante com o nosso pessoal de comissão técnica, com o Renato Bonfilho, com o Marlon, com o Paulo Moraes, e tem trabalhado junto com a gente. Volto a repetir, a prioridade dele é o esporte, tá? Mas que ele vai estar aqui dia 3 de dezembro, vocês podem ter certeza disso. Além de ter o contrato assinado, eu que conversei com o Sérgio Guedes algumas vezes, eu já ouvia falar disso, mas eu confirmei na conversa dele, é uma pessoa íntegra, uma pessoa de um caráter muito grande, e ele com certeza, dia 3 de dezembro, estará aqui conosco. Planejamento. Nós começamos o nosso planejamento para 2012, lá dia 1 de outubro, quando nós estávamos aí na contratação, na busca da contratação de um técnico ideal para o 15 e para o Campeonato Paulista de uma Série A1. Conversamos com 5, 6 técnicos na época e acabamos decidindo pelo Sérgio Guedes. E na época até teve alguns, como infelizmente, né? Você fala de pedras, né? Mas acho que em todo lugar tem, mas aqui em Piracicaba acho que é um pouquinho mais exagerado. Tem críticas no que você faça, não tem muito escape, né? Mas nós estamos preparados para isso. Algumas pessoas até comentaram, mas Sérgio Guedes estava lá no Americano, mandaram embora, estava no São Caetano, mandaram embora. E aí ficou comprovado que nós contratamos certo, porque depois de uma semana o presidente do esporte e o diretor executivo lá do esporte, o Cícero, que é uma outra prova do caráter do Sérgio Guedes, eles me ligaram. Nós assinamos um contrato com o Sérgio Guedes, acho que numa segunda-feira. Na sexta-feira à noite, eles me ligaram, olha, nós falamos com o Sérgio Guedes para fazer uma proposta para ele, e ele só falou que começa a conversar com a gente se vocês do 15 autorizarem. Né? Então mostrou já o perfil do Sérgio Guedes, porque ele poderia ir para lá e boa. Aí nós conversamos com a nossa cúpula, com a vice-presidência e outras pessoas, e chegamos à conclusão no momento que nós não tínhamos muita opção. O Sérgio Guedes, o esporte ofereceu uma boa remuneração para ele ir para lá, não. E como que você vai travar a ida dele para lá? Uma que tem que ter bom senso, equilíbrio. E outra que você, fazendo isso que nós fizemos para o Sérgio Guedes, confiando nele, ele fica mais reforçado ainda com a gente, mais compromissado ainda com a gente. E acabamos, vamos falar, aceitando que ele negociasse com o esporte e com a promessa que ele ficaria, e foi cumprida essa promessa, que ele ficaria quase que diariamente falando com a gente em relação à formação do time. E basicamente o jogador que nós estamos conversando é 80% dele que está indicando, então ele tem esse compromisso com a gente também, né? Está participando de toda a formação, então, no time com... 80% praticamente ele, apesar de a gente estar fechando ainda, mas os jogadores que nós estamos quase fechando, está em negociação, é tudo 80% a indicação dele, porque ficaram os remanescentes aí nós que estavam emprestados, o Glauber, o Vinícius Bove, o Ricardinho que volta. E então não é 100% indicação dele, e nem acho que nem poderia também, porque não seria muito prudente. Mas estamos confiando totalmente no Sérgio Guedes, na comissão técnica dele. Vocês podem ter certeza que, apesar de alguns comentários, e que eu acho até, às vezes, até engraçado ou difícil de entender, tem pessoas de Piracicaba que parece que até torcem que ele não venha. Eu acho que, entendeu? Só para comprovar que eles falaram que não vinha e eu estou certo que eu acertei. Não estão preocupados muito com o 15. Não estou falando a maioria não, tá? É uma minoria que é assim. Eu até lá na CIP, não sei se vocês estavam lá nos 99 anos nossos, numa fala minha lá, eu fiz questão de frisar, lógico, em relação à imprensa. A imprensa é uma pequena parcela, mas ela tem uma responsabilidade também em relação ao sucesso do 15.
porque a imprensa formadora de opinião, ela está todo dia em contato, vamos falar assim, com o leitor, o ouvinte dela. Então, lógico que a imprensa, a gente sabe que o pessoal da imprensa vive de vender notícia, vive de furos de reportagem, mas na medida do possível, se eles puderem darem os furos de reportagem, viverem da notícia, como eles são, vocês, né, vamos falar assim, são formadores de opinião, se puder conciliar a venda da notícia, o trabalho de vocês, com a necessidade do 15 também, que eu acho que na maioria das vezes, ou até, vamos falar 100% das vezes, dá para fazer isso, eu acho que a contribuição seria muito grande até para vocês lá, daqui 6 meses, nós estamos na Série D do Brasileiro, falar a imprensa teve participação nisso, né? Porque é muito assim, complicado, volto a repetir, não é a maioria, né? Alguns, de repente, não pensarem nisso. Eles querem fazer o trabalho deles e esquecem um pouco o que pode dar de reflexo negativo no nosso planejamento. E então acho que, até desculpa estar aproveitando esse momento aqui, para pedir esse comprometimento em relação a essa necessidade. 15 bem, Celso, é bom para todo mundo. É muito mais gostoso você ir cobrir um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo aqui, do que cobrir aquela Série A2 e A3 que dá arrepio só de pensar nos times que vinham aqui jogar com o 15 de Piracicaba, com a tradição do 15 de Piracicaba. E mesmo assim, desculpa, bem rapidinho, como o futebol, vocês sabem, não é uma ciência exata, a gente pode fazer tudo certo e no fim dá tudo errado. E pode fazer tudo errado e no fim dá tudo certo. Só que a tendência de você fazer certo e dar certo é bem maior. Claro. Então nós temos que, lógico, nós temos erros, ninguém é perfeito, mas tentar fazer de tudo para que o planejamento seja dentro das possibilidades e das necessidades do 15. Celso, quando você imagina o time que vai estrear em Santa Bárbara do Oeste contra a União Agrícola, que vem vindo da A2 e tem todo aquele clima de voltar para a Série A1, tudo, e um clássico regional, qual é o perfil? O que você pensa que vai, com o perfil do time que vai estar envergando a camisa zebrada lá no Antônio Ribeiro Guimarães? Bom, eu nem penso, eu tenho uma convicção, é um time comprometido. Você pode ter certeza que vai ser um time como eu que sempre quis quando eu fui torcedor de arquibancada, e um time com a cara do Sérgio Guedes. Não sei se vocês têm acompanhado os jogos de esporte, mesmo no último final de semana que ele acabou empatando o jogo, vocês viram a determinação dos jogadores, que o esporte só não ganhou por milagres ali, né, de 2 zagueiros que tiraram na linha. Mesmo lá em Santa Catarina, quando ele empatou com o Figueirense, que ele poderia ter ganho lá, o Figueirense já estava, se viu o comprometimento dele ali. Então vocês podem ter certeza, torcida, e como eu fui de arquibancada e sei o que vocês querem, e vocês vão ter time de estrelas. Infelizmente, atualmente o nosso planejamento financeiro não permite, quem sabe num futuro próximo, mas time comprometido, o Sérgio Guedes comentou, eu posso perder quando estiver dirigindo 15, mas se você perceber algum jogador que não está comprometido, me fala que eu vou corrigir no momento. Apesar que eu não vou ter nenhum jogador não comprometido no meu elenco. Vocês podem ter certeza disso, que eu vou trabalhar no dia a dia para isso. Então, determinação, comprometimento e prazer de vestir a camisa do 15. Lógico que eles são profissionais, eles vivem do futebol, eles ganham para isso. Mas podem ter certeza que prazer, determinação para fazer o 15 um time cada vez mais forte, esse time vai. Vocês podem me cobrar se isso não acontecer. Celso, quando você vê a tabela, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes da gravação, os 5 primeiros jogos, estava conversando com o Fernando também, 3 jogos fora, 1 em casa, o segundo, depois o primeiro fora, 1 em casa, 2 fora. E o Palmeiras. E o Palmeiras aqui, esse segundo jogo em casa é o Palmeiras. Vamos falar assim, um perigo? Não. Ou assim, uma solução se o time estiver bem aqui contra o Palmeiras? Não acho um perigo, eu acho um desafio maior ainda, vamos falar assim, né? Nós vamos jogar lá em Santa Bárbara, um clássico regional, depois vem o Paulista aqui, aí não me lembro a sequência, mas vocês podem ter certeza que... Mogi e Penapolense fora. Mogi e Penapolense fora e depois o Palmeiras aqui. Desafio, é um desafio maior ainda, 3 jogos fora, 2 em casa, sendo o Paulista e o Palmeiras, acho que no dia 3 de fevereiro.
Mas se tem esse ônus, vamos dizer assim, no início da tabela, depois nós vamos compensar com alguns... De repente pode ser que não, porque a gente fica achando que é ônus jogar fora. Você falou, a gente não sabe. A gente não sabe. Vocês lembram, ano passado, não, desculpa, na A2 nós ganhávamos mais fora. Exato. Não, a própria Copinha Paulista agora, nós ganhamos muito mais fora do que em Piracicaba. Nossas derrotas foram basicamente aqui. Isso aí depende muito da liga, mas eu gostaria que ganhasse fora aqui também, né? Até esses dias o pessoal da federação que estava lá, o pessoal da imprensa me perguntou o que eu espero do 15 no campeonato paulista ano que vem. Eu falei, eu com um bom 15ista, eu espero que ele seja campeão, né? Mas lógico que vai depender de vários fatores, né? Trabalho, você pode ter certeza que se depender de trabalho e comprometimento e planejamento, vai acontecer. Mas o futebol, volto a repetir, é uma ciência que não é exata e pode ter alguns... Nós podemos ter problema de contusão, de cartões, de algum jogador que não deu liga. Por isso, foi importante eu lembrar disso. O Sérgio Guedes pediu até para deixar 4, 5 jogadores para contratar depois da segunda, terceira rodada para fazer alguns ajustes. Perfeito. Então, nós estamos deixando essa gordura, vamos falar assim, financeira para poder contratar esses 4, 5 jogadores se um outro não der liga, porque vai que começa o campeonato e um outro problema dê, né? Então eu vejo depois, se realmente vocês acham que pode ser um ônus, esses 5 primeiros jogos nós jogarmos 3 fora e 2 em casa, depois nós temos a Ponte Preta aqui, temos o Guarani aqui, e mais importante, ao contrário desse ano que passou, nós vamos ter o último jogo aqui contra um time do nosso nível, vamos falar assim, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, que eu acho que é legal, né? Se a gente depender daquele jogo para ficar no G4, viu, Fernando? Nós vamos ganhar e ficar no G4. Muito bem. Pode ter certeza disso. Falar em G4, a gente vai falar sobre vaga em Série D, sobre categorias de base e as surpresas do Centenário já, depois do intervalo. Help Insect. Tecnologia, segurança e eficiência. Help Insect. Respeito a você e ao meio ambiente. TV Metal Piracicaba, apoio cultural, Faculdade Anhanguera. Aqui o seu esforço ganha força. Continuamos agora com o terceiro bloco aqui na TV Metal. Celso Cristofoletti, presidente do 15, já falou um pouquinho da carreira dele, do envolvimento dele como torcedor e agora dirigente, falou um pouquinho dos preparativos para o Paulistão. Vamos falar agora de Série D. Celso, eu tenho uma teoria muito particular, queria que você comentasse isso. Com o tiro curto dos campeonatos regionais, eu acho que um time, para ele se solidificar, ele tem que entrar no brasileiro, seja a Série D, para depois buscar. A gente vê o exemplo do Oeste agora ascendendo a Série B, com pay-per-view, com todo o foco de televisão da Série B do brasileiro. Uma verba diferente. Bem diferente. É o caminho para os times? Quer dizer, e é possível um time como o 15, que já foi campeão da Série C, já esteve na Série B, já fez campanhas memoráveis na Série B, voltar a ocupar esse espaço, Celso? Não, com certeza, né? É o nosso objetivo. Hoje nós não temos praticamente segundo semestre. Até na contratação de jogadores é complicado quando você vai contratar. Então, acho que o principal objetivo nosso é a vaga para a Série D. Nós não podemos falar que o principal objetivo nosso é não cair. Isso aí. Só que como diminuiu mais uma vaga agora, porque até esse ano eram 2 vagas, né, do Paulista para a Série D, ficou mais árdua ainda a nossa missão. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui extremo. Se por um acaso o Mirassol, que o Mirassol agora também não está mais na Série D, ele vai disputar a vaga. Vamos supor que o Mirassol fique campeão paulista
e o 15 vice-campeão paulista. O 15 não vai para a Série D, só vai o Mirassol, né? Porque só tem, se ficar algum time na frente do 15 que não esteja na Série D ainda, então é bastante complicado. Mas o planejamento está sendo feito para isso. Você tem toda a razão, nós já fomos campeão da Série C, disputamos Série B em 98, eu me lembro bem, até não comentei aqui, Série B em 98, nós ficamos, dos 20 clubes, nós ficamos em primeiro lugar. Exato. Só que naquela época não subia, disputava o primeiro contra o oitavo. Nós ficamos disparados no primeiro lugar. Ainda disputamos contra o Gama de Brasília, que era daquele deputado, acabou tendo alguns problemas que não vem ao caso comentar aqui agora, e acabamos perdendo, né? Então o campeonato nacional, a tendência é ir fortalecendo mais, e os regionais, a não ser que tenha alguma mágica aí de federações, ou a própria CBF em ajudar ou tentar conciliar mais as necessidades dos regionais, então acho que o caminho é esse mesmo, nós temos que ir para o Campeonato Brasileiro o mais urgente possível. Celso, a verba da federação, os patrocínios do 15, consegue manter uma equipe na Série A? Qual o nível de dependência do 15, por exemplo, da bilheteria do estado? Bom, nós fizemos um planejamento, um orçamento, vamos dizer assim. Nós temos as nossas despesas estimadas e as nossas receitas estimadas. As receitas já praticamente certas, né, que é a verba da federação, que eles pagam em 5 vezes, e os nossos patrocínios. Nós vamos depender, para poder ficar no zero, vamos dizer assim, para não ficar em déficit, nós vamos, tirando os 2 jogos, Palmeiras e Corinthians, restam 7 jogos. Nós vamos ter que ter uma média de público no mínimo de 4 mil pagantes, para poder zerar. Acima de 4 mil pagantes já começa a ter uma sobra de caixa, vamos dizer assim. Apesar que se começar a ter mais pagantes, significa que nós estamos numa posição melhor e nós estipulamos um prêmio bem maior se nós ficarmos em posições boas no campeonato. Mas aí não tem problema que a torcida com certeza paga, né? Então, nós apresentamos 5 orçamentos agora para o nosso conselho, foi aprovado, estamos com alguns problemas aí de pendências que faz parte de qualquer clube e fez também dessa gestão anterior, que estamos tentando resolver da melhor maneira possível, acaba atrapalhando um pouquinho o nosso planejamento, mas está sob controle. Então, vamos falar assim que, por isso que nós precisamos bastante contar com a torcida do 15, que a renda, a arrecadação na bilheteria vai ser um diferencial para nós. Antes da gente falar do centenário, Celso, que é marcante para todo o clube, o 15 vai ser mais um clube centenário brasileiro no Brasil, categoria de base. Tem a Copa São Paulo, como é que está? Você pretende mexer depois? Como que... Não, a base, bem rapidinho, a base nós estamos lá com os diretores atuantes, que é o Mário Brunelli, o Tatal, o Maurício Biagioni da ArcelorMittal, vocês conhecem bem ele. E está agora o Matheus, que era da torcida, o Ivan e o Evandro. Planejamento agora para a taça, que vai ser nossa sede em Araras, vai ser lá, Corinthians, Americano e União São João. O técnico Odair, vocês lembram dele, era um lateral do Palmeiras, da Ponte. Ele um técnico muito comprometido, bastante competente, conhece bem futebol e está trabalhando na base para que a gente tenha bom resultado aí nessa taça, que faz tempo que a gente não consegue passar para a segunda fase. E aí depois tem o Campeonato Paulista, né? O Sub-15, o Sub-17, o Sub-20. A nossa gestão vai manter essas 3 categorias com certeza absoluta. Nós só estamos em dúvida em relação a disputar o Campeonato Paulista, que ele é bastante... Se você disputar as 3 divisões, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, o custo é muito grande, né? Então, vai depender muito do orçamento. Se nós vamos disputar só Sub-20 ou as três categorias, mas nós não vamos, em momento algum, acabar destituindo Sub-15 e Sub-17. Só essa edição você vai disputar as 3 categorias ou não. Estamos agora também em negociação uma área de um CT que vai nos ajudar bastante, não está certo ainda, está em fase de negociação,
vai nos ajudar bastante se der certo no profissional e principalmente na base, porque nós vamos ter lá 3 campos para treinar todo mundo junto. Então o planejamento é esse, o pessoal da base está nos ajudando bastante nisso. Celso, é a questão do centenário do 15. Muita gente perguntando, vai encontrar o presidente do 15? Pergunta, vai ter camisa especial do centenário, se que vai ter jogo no dia 15 de novembro, que tipo de jogo é, que festa que o 15 está preparando para os 100 anos? Bom, no dia 15 de novembro, nós com certeza vai ser organizado um mega evento. Apesar que o 15 estando já é mega, né? Não precisa se preocupar muito, não. Não sabemos ainda a programação lá do dia 15 de novembro. Mas a camisa do centenário, o novo escudo, está em aprovação pelo Conselho e com certeza nós lançaremos aí já no Campeonato Paulista. Sem querer alongar muito, mas eu encontrei esses dias no The Royal Palm, um hotel de Campinas. Eu fui num congresso lá e estava fazendo uma palestra o maestro João Carlos Martins, que é um ícone aí no cenário brasileiro, né? E aí ele saiu lá, nós bater foto com ele, autógrafo, não sei o que, ele me deu um DVD, ele me perguntou o nome que eu era. Aí ele falou assim, eu falei para ele que eu era de Piracicaba, ele falou, não acredito. Você sabe que o meu primeiro time é Lusa, né, portuguesa, que todo mundo sabe. E o meu segundo time é o 15 de Piracicaba. Eu fiquei meio assim, ele falou assim, você está me olhando com uma cara que você não acredita. O João Carlos Martins me falando, maestro. Ele apesar dos problemas dele, ele é todo motivado, sabe? Ele é um cara... Quer ver só? Na década de 70, o Ripoll era o presidente, o 15 foi vice-campeão lá contra o Palmeiras, o gol do Jorge Mendonça. O ano passado, em 2011, no final de 2011, eu quase morri naquele jogo 15 Guarani 2-2, que o 15 ganhou nos pênaltis, o último gol foi do Marlon, e começou a cantar o hino do 15, cantou inteirinho. E o hino popular, até fazendo 15, Pô, fiquei emocionado, eu caí lágrima do olho, porque você vendo o maestro do porte dele. Exato. Até nós liguei aqui pro pessoal, eles mandaram 2 camisas lá para entregar para ele. E não está certo ainda, tá? Mas conversei com ele na ocasião, ele me deu o cartão particular dele e nós estamos tentando trazê-lo aqui no dia 15 de novembro para ele reger a Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Não é certo ainda, mas ia ser muito legal, né? Mas eu só quis contar essa história para mostrar como que o 15 é visto diferente dos outros clubes. É verdade. No estado de São Paulo e até no Brasil. Mas a camisa, o escudo, vocês vão ver, ficou muito legal, o escudo do centenário, a camisa do centenário, vão ser 3 uniformes, o 1, o 2 e o 3. Vai ficar muito legal, vocês podem ter certeza disso. O pessoal da imprensa, o Fernandinho, mais com o departamento de marketing, o Rômulo, eles estão trabalhando arduamente no projeto do centenário. Alguns patrocinadores nossos também vão nos ajudar, dando destaque ao nome deles no nosso centenário, que com certeza vai divulgar mais ainda a marca deles no estado de São Paulo e no Brasil. Vamos falar com o Zé Luiz Ribeiro, onde ele pode nos ajudar também, para tentar valorizar mais o nosso centenário, que com certeza o sindicato pode nos ajudar e valorizar mais ainda a nossa comemoração. E é super importante. Prazer, uma honra ser o presidente do ano do centenário, que com certeza meu bisneto, meu tataraneto vai estar comentando isso até o final dos tempos. Com certeza. Tem um minuto, o Elvésio já está sinalizando. Vamos fazer um bate-bola rápido para o torcedor conhecer mais. Mas o Celso Cristofoletti, o ídolo no esporte. Ídolo no esporte, Pelé. Um jogo inesquecível do 15. Alegria, jogo inesquecível do 15. Alegria, eu falo 15 Flamengo, aquela quarta-feira à noite. Para mim fiquei 2 dias chorando. E triste, 15 atrás de Sorocaba, que nunca mais sai da minha memória, aquele gol lá, entrando lá aos 48 do segundo tempo. A maior tristeza, com certeza, é essa. E a alegria, a maior alegria dentro de um campo, assistindo o 15 jogar? A maior alegria minha, houve várias, mas eu vou lembrar a mais recente. A mais recente foi quando eu fui aclamado, fui eleito presidente uns dias atrás, 31 conselheiros, os 31 votaram em mim, e quando confirmou, os conselheiros que estavam ali começaram a cantar o hino do 15 assim, espontaneamente, né? E nós cantamos junto e tal, então foi um momento muito legal.
que significa o 15 na vida do Celso? O 15 para mim é minha segunda família, às vezes a primeira. Às vezes a primeira, ele está no DNA, no meu DNA, com certeza absoluta. É uma coisa inexplicável. Às vezes eu vou dormir à noite e não consigo entender nem a mim próprio o que faz eu ser tão apaixonado assim pelo 15, que eu tinha até resistência de ir para a presidência devido a isso. Mas eu conciliei, conversei com várias pessoas, vários estão me apoiando e eu acredito que vai dar para conciliar essa minha paixão, razão e paixão. Celso, infelizmente a gente não tem mais tempo. Em nome do Zé Luiz, queria estar aqui presente, mas ele ainda está em negociação com as empresas coreanas aí na TV Metal. A gente tem notícias sobre isso. Boa sorte, que você consiga realizar seu sonho. Com certeza a nação quinzista vai ficar muito feliz. Boa sorte mesmo, viu? Obrigado, um abraço, Zé Luiz, sempre bastante atuante. E obrigado a vocês pelo convite e não se esqueçam nunca, o 15 sempre em primeiro lugar. A gente vai conversando durante o ano do centenário, a TV Metal vai estar junto com o 15, com certeza. Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção. Você conheceu um pouquinho o presidente do 15, o presidente do centenário do Alvinegro, Celso Cristofoletti, aqui na TV Metal. Forte abraço, até a próxima. Tchau. TV Metal Piracicaba. Apoio Cultural Faculdade Anhanguera. Aqui o seu esforço ganha força.